Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula nos primeiros anos, né? Dando continuidade ao nosso conteúdo de biologia, nós vimos que biologia é o estudo da vida, dos seres vivos. Nessa imagem eu trouxe para vocês vários seres vivos, desde os minúsculos, né? Como a gente pode ver aqui nas mãos, vírus e bactérias, até os animais, o cachorro, o gato, os pássaros, os fungos e as plantas, né? Mas como que eu identifico esses seres vivos? Como eu identifico eles como ser que tem vida? Então, através de quê? De suas características. As características gerais dos seres vivos. Nós podemos ver que todos os seres vivos eles precisam de energia para sobreviver. E essa energia é através de quê? Da sua alimentação, né? Quanto à alimentação, esses seres vivos eles podem ser classificados de maneira autotrófica ou heterotrófica. Seres vivos autotróficos, nós deu o exemplo aqui das plantas, são os seres vivos que fabricam o seu próprio alimento. Quem são esses seres vivos? São os seres vivos que realizam, por exemplo, a fotossíntese, como a gente vê aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês, as plantas, né, absorvendo água e o gás carbônico que está no ar, através da absorção da água e do gás carbônico, né? Por meio da energia solar, vai ocorrer uma transformação dessas moléculas em oxigênio e glicose. Glicose é o alimento que vai dar energia às plantas. Então, esse processo de fotossíntese. E os seres vivos que têm uma alimentação autotrófica são os seres vivos que conseguem produzir o seu próprio alimento. Eles não precisam se alimentar para poder sobreviver. Então, eles vão conseguir fabricar o seu próprio alimento. Já os seres vivos heterotróficos, eu trouxe aqui o exemplo dos animais, né? São os seres vivos que não conseguem fabricar o seu próprio alimento. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão se alimentar de outros seres vivos. Então, vão comer as plantas ou então outros animais, por exemplo. Outra característica do ser vivo é a reprodução. Todo ser que é vivo, ele tem a capacidade de reproduzir. Quanto à reprodução, ela pode ser assexuada ou sexuada. Reprodução assexuada é uma reprodução em que um único ser vivo dá origem a outro. Já a reprodução sexuada tem o sexo masculino e o sexo feminino. Precisa haver a união dos gametas, dando origem a primeira célula do ser vivo, que é o zigoto. Então, reprodução sexuada é a reprodução em que ocorre a união dos gametas. Precisa do sexo masculino e do sexo feminino. Dois seres vivos para dar origem a um ser vivo. Já a reprodução assexuada, um único ser vivo dá origem a outro ser vivo. Como, por exemplo, as bactérias. Uma única bactéria ela consegue se dividir e dar origem a duas bactérias. No caso, a reprodução delas é assexuada. Outra característica do ser vivo seria a respiração, a capacidade de respirar para poder se manter vivo. Ela pode ser aeróbica, quando precisa do oxigênio para sobreviver, né? Então, essa respiração ela pode ser aeróbica ou anaeróbica, que não vai precisar do oxigênio para que ocorra. Todos os seres vivos, ela tem uma composição química. Essa composição ocorre através desses elementos químicos aqui, ó, que eu coloquei aqui nessa ordem para poder vocês conseguirem identificar quais são os átomos que compõem as moléculas dos seres vivos, que ocorre a composição dos seres vivos. Então, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Esses elementos químicos, esses átomos, vão dar origem às moléculas que compõem os seres vivos. No caso, a água.
H2O, né? A glicose e por aí vai. Então, para que vocês não esqueçam, mentalizem aí a dica. CHOMPS são as moléculas que dão origem ao ser vivo. E, Tamara, o que é que significa isso? Então, C, carbono, H, hidrogênio, O, oxigênio, N, nitrogênio, P, fósforo e S, enxofre. Os seres vivos também têm outra característica que nós chamamos de metabolismo. Que é isso? São as reações químicas que ocorrem dentro do organismo dos seres vivos. Essas reações químicas são essenciais para que eles se mantenham vivos. Um exemplo aqui que eu dei a vocês foi a respiração, que é uma reação química, a digestão, que ocorre reações químicas, a fotossíntese é reação química. Então, tudo isso é metabolismo, é outra característica que caracteriza o ser vivo. Reação e movimento, outra característica dos seres vivos. Então, os seres vivos, eles reagem aos estímulos. Aqui o exemplo da mulher se abanando, ela está sentindo o quê? Calor. Aqui, ó, pegando nas plantas, as plantas reagem. Esse aqui é um exemplo de uma planta. Quando pega nela, toca nela, ela se fecha, se movimenta. Então, ela reage ao estímulo. Aqui, ó, a pessoa se assustando. Então, é um estímulo, a reação ao estímulo do ambiente. Por exemplo, quando a gente está em um local escuro e alguém acende a luz, a gente tende a fechar o olho. Por quê? Porque por conta da claridade. Então, é a reação ao estímulo do ambiente. Aqui o gatinho sentindo o cheiro, então ele está reagindo. E o movimento também é uma característica do ser vivo. Outra característica dos seres vivos é o crescimento, a capacidade de crescer. Aqui, ó, pequenininho, né, criança, aí vai se tornando adulto. Então, o crescimento é uma característica do ser vivo. E a gente pode observar que esse crescimento é de dentro do organismo para fora. Hereditariedade. Hereditariedade também é uma característica que somente os seres vivos têm. O que é hereditariedade? É a capacidade de passar nossas características para os descendentes. Os pais passam características para os filhos passam para os outros filhos, os netos, e por aí vai. Então, hereditariedade é o que a gente herda. No caso dos nossos pais, as características. Outra característica dos seres vivos, a variabilidade genética. Então, apesar de nós herdarmos nossas características, cada ser vivo ele contém o seu DNA. E esse DNA ele se mistura, né, no processo de reprodução, quando ocorre a união do material genético do pai com o material genético da mãe. Ocorre uma variabilidade genética, por isso que nós temos características também exclusivas, individuais. Cada ser vivo tem o seu DNA, que ele é único e não vai se repetir nunca. A não ser, no caso dos seres vivos, gêmeos monozigóticos, né, da mesma placenta. Adaptação também é uma característica do ser vivo. Os seres vivos ele tem uma capacidade de se adaptar. Seleção natural, né? Que é uma característica em que ocorre a evolução. São transformações que ocorrem no ser vivo ao longo dos anos. E também a capacidade de possuir células. Os seres vivos, eles são formados por células. É uma característica que somente o ser vivo tem. Então, qual é a principal característica do ser vivo? Então, tem várias características, né? Só que existe uma que diz que todo ser vivo, ele é formado por células. Então, para ser um ser vivo, ele é formado por célula, né? Nós temos seres vivos formados por uma única célula e temos seres vivos que são formados por várias células.
No caso, o ser vivo que é formado por uma única célula é o ser vivo unicelular. Ser vivo formado por muitas células, ser vivo multicelular. E seres vivos formados por células diferentes, como nós, por exemplo, seres humanos, né, que tem uma célula sanguínea, a célula da pele, o neurônio, o gameta, né, que é a nossa célula reprodutora. Então, são várias células diferentes. Então, nós somos seres vivos pluricelulares. Então, como é que a gente identifica os seres vivos? Através destas características que eu falei para vocês. É alimentação, respiração, reprodução, reação a estímulos externos no caso, é capacidade de movimentação, a capacidade de crescer. Então, todas essas características são características que identificam o ser vivo. E todo ser vivo também passa pelo ciclo da vida. O que é o ciclo da vida? São as etapas de desenvolvimento do ser vivo. Nós estudamos desde lá do fundamental, quando a gente começa a estudar ciências. Então, a gente vê que os seres vivos, eles possuem um ciclo vital. Qual é esse ciclo? Para a gente estar aqui hoje, nós precisamos o quê? Nascer. Então, começa pelo nascimento. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Não necessariamente o ser vivo, todo ser vivo passa por todas essas etapas, mas o ciclo da vida é este: nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Pronto, pessoal. Por hoje a aula é só isso, sobre as características dos seres vivos. Depois vocês façam também a atividade desse conteúdo.